todos, meus queridos amigos. É sempre uma alegria refletirmos juntos sobre os ensinos do Cristo à luz do Espiritismo, através deste canal do Centro Espírita Allan Kardec. Hoje nós vamos falar um pouquinho, refletir juntos, sobre o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um dos capítulos, todos são importantíssimos, mas um que reúne quase tudo que o Kardec selecionou para nos falar sobre o Cristo, inspirado, auxiliado pela espiritualidade superior. Nós vemos que não são aleatórias as máximas do Evangelho citadas por Kardec. Há toda uma sequência lógica, uma progressão dos ensinos. Ele inicia nos dizendo que o meu reino não é deste mundo, em palavras do Mestre, que temos a vida espiritual, a vida material, ferramentas de evolução, e que a verdadeira vida é a vida espiritual. E no capítulo 3 há muitas moradas na casa do Pai, vários planos da vida, onde nós teremos infinitas oportunidades de elevação, de crescimento, das experiências que precisamos evoluir. Pois que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, capítulo 4, a necessidade das reencarnações nesses vários mundos para a nossa evolução. Mas dentro dessa proposta pedagógica do Pai, há as aflições, bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, porque infelizmente nós falhamos, erramos desse processo evolutivo e criamos, prejudicamos nossos irmãos egoisticamente e criamos algumas dores fisicamente ou moralmente que servem para a nossa evolução, remédio para a nossa alma. Mas aí no capítulo 6 nós temos o Cristo Consolador aliviando essas aflições, e depois todas as bem-aventuranças que nos fazem refletir como bem viver na Terra buscando esse reino de Deus. Depois nós temos capítulos especiais que nos ajudam a bem viver aqui na Terra. Não servir a Deus nem a Mamon, buscar ser de perfeitos, buscar a nossa perfeição, nos aproximar do Pai. E depois capítulos que nos colocam numa expectativa de oração e vigilância, como haverá falsos cristos, falsos profetas. E hoje nós vamos ver outra advertência do Cristo, citada nesse capítulo 23, em relação a tudo isso que o Evangelho nos trouxe até então. Esses vivenciamentos do amor, da lei do amor, E que nós temos que colocar o Evangelho, a lei do amor, o amor ao Pai, acima de todos os valores que temos aqui na Terra. Esse é o objetivo desse capítulo 23, E às vezes a gente coloca alguns valores que nós consideramos primordiais acima daqueles que efetivamente nós devemos colocar como prioridade nas nossas vidas, É isso que o capítulo 23 vem nos trazer em relação aos ensinos do Cristo. Vamos falar especificamente de aborrecer pai e mãe, abandonar pai, mãe, filhos, deixar que os mortos enterrem seus mortos, Então, iniciando as explanações específicas, nós temos em Lucas 14 essas palavras do Cristo. Está no Evangelho de Lucas, que um grande grupo do povo marchava com Jesus quando ele se voltou e disse assim: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, e mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer um que não carregar a sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. Assim, qualquer um dentre vós que não renunciar a tudo que tem para ser, não será meu discípulo. Por isso o capítulo 23 tem esse nome de estranha moral. Algumas passagens evangélicas, algumas palavras do Cristo, a espiritualidade nos ajuda a compreender, que contrastam de maneira muito estranha com os ensinamentos que ele traz, E a gente não consegue aceitar o sentido literal das palavras. Então nós temos que buscar o fundo, a essência, o pensamento do Cristo. Por isso o título do capítulo, Estranha Moral. Provavelmente o verdadeiro sentido está ali numa forma figurada. Pode haver erros de tradução, pode haver as limitações da linguagem humana na época do Cristo, de 8.000 verbetes para mais de 400.000 hoje, Então, a palavra odiar nessa frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, é um exemplo disso.
Ninguém teve a ideia de atribuir essa palavra ao mestre, né? Depois de tantas lições de amor que falamos há pouco, tantos ensinos maravilhosos que o Evangelho nos traz em relação à caridade, compreensão, perdão, amor aos inimigos, a ideia central do mestre não poderia ser odiar os familiares, com certeza, né? E a gente vê muito hoje em dia a deturpação do sentido de algumas palavras, de alguns discursos, quando alguém corta uma parte, traduz de forma literal algo que não exprime o pensamento exato daquele que estava colocando a sua ideia, né? E alguns estudiosos da língua nos explicam que as palavras traduzidas, né, do hebraico, das línguas que o mestre usava, né, siríaco, podem perder-se no seu significado. Então, o verdadeiro sentido da frase não odiar seria o sentido de não amar mais, né? Então, em São Mateus, no capítulo 10 de Mateus, nós temos: aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Esse seria o caso correto. Então, não devemos usar a tradução literal de odiar nesse ensino do Evangelho, né? Então, seria o mestre queria dizer com isso que nós não devemos amar mais as pessoas do que o próprio Pai, né? Aquele que nos trouxe a doutrina do amor, nos ensinando o perdão, dizendo bem-aventurados humildes, bem-aventurados puros de coração, misericordiosos, ama seus inimigos, perdoa a todos, perdoa 70 vezes 7, não seria aquele que diria odeie seu pai e sua mãe, né? Então, podemos dizer assim, que Jesus, que não cessou de dar o exemplo do amor, da humildade, ele quer nos dizer que nós não devemos amar mais nossos pais, nossa família, do que o próprio Pai, né? No capítulo 19 de Mateus, nós temos assim: quem tiver deixado sua casa, seus irmãos, irmãs, seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, suas terras, por amor de mim, receberá 100 vezes mais e terá por herança a vida eterna. Então Pedro lhe diz: quanto a nós que deixamos tudo e o seguimos, Jesus lhe responde: eu vos digo em verdade que ninguém deixará sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, pelo reino de Deus, sem receber, desde já neste mundo e muito além, no século futuro, a vida eterna. Em outra passagem de Lucas nós temos: Senhor, eu o seguirei, mas permita que eu disponha primeiro dos meus bens que tenho em minha casa. Jesus lhe responde: aquele que tendo a mão ao arado olhar para trás não é digno do reino dos Deus. Então nós vemos com clareza que a ideia central, a advertência do mestre, o ensino maior apresentado nessas passagens, esclarecido pela doutrina espírita, e que deve nortear a nossa existência dentro de toda essa proposta do Evangelho, está nessas palavras de Kardec: os interesses da vida futura são mais importantes do que todos os interesses e todas as considerações humanas, pois está de acordo com a essência da doutrina cristã. E ele nos dá uma aplicação efetiva dessa máxima nos sacrifícios dos interesses, das afeições de família pela pátria, um exemplo que Kardec nos dá. Nós não condenamos um filho que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher ou até seus filhos para defender o país numa eventualidade, né? Nós lhe reconheceremos, pelo contrário, o mérito de deixar a tranquilidade do lar, o calor das amizades para cumprir um dever, né, com a sociedade maior do que tudo isso. Então, assim, nós temos deveres que se sobrepõem a outros. É uma lei natural também. Exemplo, que os filhos deixem o lar e passem a formar uma nova família. Não deixam de amar os pais, mas o novo amor se sobrepõe àquele. Novas experiências serão importantes para esse novo casal que se forma. Então, o mundo está cheio de casos nos quais há separações até penosas, mas às vezes necessárias, mas nem por isso as afeições se rompem. A distância não diminui nem o respeito, nem a solicitude que devemos aos nossos pais, nem a ternura para com os nossos filhos, que às vezes se afastam de nós, né? Então essas mensagens tinham como objetivo mostrar de uma forma bem expressiva quão é imperioso, quão é importante
o dever de cuidar, de pensar na nossa vida futura, no nosso reino de Deus, como o mestre nos expressava. Principalmente nos dias de hoje. Quantos valorizam mais os laços materiais que não pensam duas vezes em prejudicar toda a sociedade em favor dos seus aliados, dos seus grupos, dos seus familiares, né? É justamente o contrário que o mestre espera de nós, que em momentos em que o mundo nos coloque à prova, né, que tenhamos que escolher entre interesses pessoais, materiais, egoísticos, em relação a interesses coletivos ou espirituais, que a decisão seja sempre em favor da vida eterna do Evangelho. Nós não devemos temer os conflitos naturais que existem na expressão da nossa fé, na conduta reta. O Espiritismo vem nos esclarecer nesse momento, em relação até às promessas do Cristo, que nós devemos, nos momentos mais difíceis, optar pela vivência do Evangelho em nossas vidas, pela vida reta, pela porta estreita, né? Então, assim como Jesus, o Espiritismo também topa com orgulho, egoísmo, ambição, fanatismo cego. E quando as pessoas levam isso às últimas consequências, barram o caminho da verdadeira espiritualização. Então, nós temos que combater dentro de nós todo o interesse egoístico que conflita com a vivência do Evangelho. O Evangelho sempre em primeiro lugar. E não só conflitos exteriores, né? Há conflitos íntimos que marcam a nossa história. Momentos de decisão na nossa vida, importantes para a nossa evolução, que marcarão a nossa posição como cristãos. E é nesses conflitos que nós demonstraremos de que lado estamos, se já compreendemos a mensagem do Evangelho. Estamos na fileira do Cristo ou estamos nas fileiras do mundo? Quem amar mais sua mãe, seu pai, sua mulher, seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Quem amar sua vida, as coisas materiais, não é digno do reino de Deus. Então, individualmente ou como sociedade, é necessário que às vezes tenhamos um chacoalhão, um empurrão da vida que nos vai impulsionar por uma decisão. Então, todas as discórdias, todas as oposições que estão destinadas a conflitar com a doutrina do amor, da fraternidade, são necessárias para que nós tomemos nossa posição e possamos dar exemplos de vivência no Evangelho. E hoje nós estamos lutando por alguma causa? Com fé, com coragem? Ou apenas estamos esperando os dias passarem, o amanhã se fazer sozinho, cuidando somente dos nossos interesses? Então não tenhamos medo de expressar a nossa fé. Em Lucas capítulo 9 nós temos: Mestre, disse um outro. O mestre disse a um: segue-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permita que vá antes enterrar meu pai. Então Jesus lhe responde: deixe os mortos enterrar seus mortos. Quanto a vós, ide anunciar o reino de Deus. O que ele queria dizer com essas palavras? Deixe os mortos enterrar seus mortos. Pelo que até aqui vimos, nas circunstâncias que tudo isso foi pronunciado, ele não queria exprimir uma censura contra aquele que, por dever filial, queria enterrar seu pai. Mas elas encerram um sentido muito mais profundo, que somente com esse conhecimento da vida espiritual nós podemos compreender. A verdadeira vida é a vida espiritual, é a vida eterna, é a vida normal do espírito. Nossa existência terrena é que é um tipo de morte se compararmos com o esplendor da vida eterna. O corpo é apenas uma vestimenta grosseira que reveste momentaneamente o espírito. Somos espíritos imortais, vivendo uma experiência na carne. Não o contrário, né? Então Jesus quer dizer assim: não se preocupe com o vosso corpo, cuidai do vosso espírito. E de ensinar sobre o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não é a terra, mas o céu infinito, é lá que viveremos a verdadeira vida. Essa era a mensagem dessa passagem. Para exemplificar que devemos efetivamente valorizar o Mestre, e que não é fácil colocar esses conceitos em nossas vidas, o Mestre trouxe algumas histórias que ficaram gravadas pelas psicografias de alguns espíritos
mais preparados para isso, como Chico, né? Nós temos uma psicografia de autoria do Chico, mas pelo espírito Néio Lúcio, em que ele nos diz que Jesus contou uma pequena história na casa de Pedro, que nos leva a refletir sobre como é difícil realmente empreendermos essa vivência plena do Evangelho, né? Ele contou mais ou menos assim. E nós podemos encontrar esses personagens na história se nós buscarmos um estudo mais aprofundado. O mestre disse assim, que o Criador, para ajudar a humanidade, enviou emissários na carne para trazer verdades eternas. E primeiro selecionou um sábio para que ele reencarnasse na Terra. E este, ao começar a sua missão, se tornou um exímio professor, culto, inteligente, mas apaixonou-se pelo próprio conhecimento, pela erudição, e esqueceu de levar esse conhecimento aos que mais necessitavam, que era a sua missão. O Criador então mandou outro emissário de ciência, que decorrendo algum tempo transformou-se num médico admirado, mas devido ao grande conceito adquirido, passou a cuidar só dos maiorais da terra, esquecendo o povo necessitado. O Criador então enviou outro de grande conhecimento, que deveria mudar a terra. E ele então se transformou no exímio guerreiro, um conquistador que conquistou quase todo o mundo, mas passou a acreditar que o povo vivia para servir aos mais fortes. O Criador então enviou outro sábio, que ao contato com o mundo dos homens, procurou as belezas, o belo, e transformou-se em um primoroso artista, mas isolou-se na busca da beleza perfeita no plano material. Foi então que o excelso Pai, preocupado com tantos insucessos, ordenou a vinda de um mensageiro de amor aos homens. Este enviado enxergou todos os quadros dolorosos da terra, sentiu imensa piedade da humanidade, compreendeu a importância do amor ao Criador, às suas criaturas, sempre em primeiro lugar. Compadeceu-se também dos emissários anteriores, da dureza, dos corações, da vida do homem, e passou a trabalhar ativamente para o benefício geral da humanidade. Ele veio para servir, não para ser servido. Desculpou os erros, compreendeu as ofensas, amou sem reserva seus irmãos, mas por isso sofreu perseguições, calúnias, mas não deixou de dar o exemplo de amor aos companheiros animalizados. Foi fazendo-se o último de todos que conseguiu acender a luz da fé renovadora e da bondade nos corações terrestres, conseguindo plena vitória da missão que o Pai lhe investiu. Venceu por amor a tarefa, a obra do Pai, e não por essas particularidades da existência terrena. E este é o ensino, essa é a mensagem do Evangelho desse capítulo 23. Temos que compreender a essência do ensinamento cristão. A palavra, se levada ao pé da letra, às vezes não reflete o verdadeiro sentido. E o sentido maior é a vivência do Evangelho nas nossas vidas. E o Evangelho é praticamente um sinônimo de amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Mas sempre colocando a vida espiritual, a sociedade, as ideias de caridade acima das individualidades humanas, acima dos nossos interesses particulares, acima até dos amores individuais. O coletivo, o Evangelho, acima de tudo. Essa é a mensagem, que possamos compreender essa mensagem, colocá-la em nossas vidas, em nossos corações, e nos momentos decisivos, onde nós teremos aplicadas os objetivos que nos trouxeram a esta encarnação, onde nós viveremos os conflitos que marcam a nossa existência, possamos optar sempre pelo Evangelho. Com essa mensagem do Evangelho em nossa mente, em nosso coração, vamos às nossas preces. Obrigado, Senhor, por nos trazer mensagens tão importantes para a nossa vida, que possamos aplicá-la no nosso dia a dia e, de certa forma, ajudar nossos irmãos de caminhada nessa compreensão. Que possamos valorizar cada vez mais as coisas espirituais e amar nossos irmãos sempre
com esse sentimento verdadeiro e sincero. Rogamos, Senhor, por todos aqueles que nesse momento precisam do Teu amparo e da Tua luz. Que a Tua misericórdia alcance a todos os nossos irmãos. Obrigado, Senhor. Seja feita a Tua vontade, hoje e sempre. Que a mensagem do Evangelho fique em nossas mentes e corações.